Bom, então, como a gente combinou e avisou, nós vamos dar continuidade ao tema igreja. Como eu falei na semana passada, acabei comentando, né, que esse é um assunto que me empolga muito e considero muito importante, porque nessas discussões nós vemos a manifestação da nossa teoria, da nossa doutrina, a manifestação na vida prática daquilo que Deus espera dos cristãos. Então, por isso que eu acho que o assunto igreja é um assunto relevante. Outro motivo também que o assunto é relevante é pela confusão que há hoje sobre o que é igreja, o que é religião, né, que há muita confusão em torno disso. Então, revisando rapidamente, vou passar alguns dos slides que o Anderson passou semana passada, né, na semana anterior. A igreja é a comunidade de todos os cristãos de todos os tempos, né? É formada por aqueles por quem Cristo morreu, né? Que até é o conceito de igreja invisível, né? A igreja de todos os salvos. Então, a igreja visível é a que Deus vê. E também temos a igreja visível, né? Que é como os cristãos a veem na terra, né? E aí está dentro do pacote os que são e os que não são da igreja, como Jesus já contou na parábola do joio e do trigo, né? Não temos como saber muitas vezes quem é quem. Mas nós vamos ver na discussão de doutrina que nós temos de disciplina, que nós temos algumas tarefas que nós podemos fazer, apesar de não conhecermos os corações, nós conhecemos as atitudes e podemos nos posicionar em relação a elas. E então a igreja ela é local e universal, né, no sentido que ela é a comunidade local e ela também está espalhada na face da terra e Deus assim planejou. E tem várias metáforas, né? A igreja é chamada de família de Deus, de noiva, de lavoura, de ramos da videira. Os cristãos são chamados de sacerdotes, de novo templo e de corpo de Cristo. Estamos seguindo o livro Entenda a Fé Cristã, do Wayne Grudem. E o Grudem fala uma coisa muito interessante sobre essas metáforas, é que ele fala que nenhuma metáfora sobre a igreja caracteriza totalmente a igreja, mas que cada metáfora sobre a igreja tem a capacidade de mostrar algum item ou alguma particularidade da igreja. E, portanto, nenhuma dessas metáforas sobre a igreja é completa. Elas sempre vão dar tons maiores e melhores de um ou de outro aspecto. E aí, então, o Anderson mostrou para vocês o livro, As 9 Marcas. Isso essas 9 marcas não são as 9 marcas necessárias. O próprio autor do livro fala isso. Ele fala que essas 9 marcas são as marcas que ele acha que a igreja está carente e que precisam ser reconquistadas. Então essas 9 marcas não é um embasamento no sentido de, isso é a marca, no sentido de uma discussão teológica, doutrinária. Não. Tem um sentido, sim, doutrinário, é óbvio, mas daquilo que hoje a igreja cristã carece na visão do Mark Dever, não sei se assim se pronuncia, o nome dele, sobre igreja. E nós achamos que os itens que ele eleva, né, traz à tona para a igreja americana é muito assim, pertinente para a nossa igreja. Porque nós copiamos os americanos tudo, inclusive a igreja. Né? Até a gente imita muito a sociedade americana e, infelizmente, também algumas coisas ruins que aconteceram por lá, só que, para variar, há muitos anos atrás, nós reproduzimos aqui hoje, né? Sempre mais ou menos assim uns 100 anos após, né, em média. Então, nós vamos discutir um pouquinho alguns desses itens. Né? Pregação expositiva, teologia bíblica, o evangelho, entendimento bíblico de conversão, de evangelização, de membresia, de disciplina bíblica, interesse por discipulado e crescimento e liderança bíblica na igreja. Isso aqui é importante vocês guardarem. Esse é um posicionamento que a gente considera muito bíblico. Calvino fala dessa forma. Quais são os sinais, se a gente fosse resumir, quais são os sinais de uma verdadeira igreja? Essas são as duas coisas aí. A exposição fiel das Escrituras e a fiel ministração dos sacramentos. A disciplina é um subtítulo que estaria junto também. E aí, para vocês guardarem, então, duas coisas para memorizar nessa noite, que eu acho que seria muito importante. Então, seria guardar isso, que 2 sinais da igreja. Exposição fiel das Escrituras, fiel ministração dos sacramentos. E a igreja tem 3 ministérios, 3 serviços, 3
funções, 3 dedicações, e que são divididas em relação a Deus, em relação aos membros da igreja e em relação ao mundo. Então, o ministério da igreja em relação a Deus é a adoração. O ministério da igreja, ou o seu e o meu, em relação aos membros, é edificar. Todos têm o dever de edificar, não é o pastor e o presbítero. Todos. E ao mundo é evangelizar, e também, de novo, o Gruden faz uma observação muito interessante, que o evangelizar da igreja não pode ser só de atitudes, aliás, só de palavras, né? Só de um conteúdo teórico, mas sim um conteúdo também de atos de misericórdia, que não precisa ser necessariamente apenas dinheiro, né? Não é só a gente ajudar quem está carente de dinheiro, as pessoas podem carecer de muitas outras coisas, né? De conselhos, de um ombro, de ajuda, de orientação, e outros até bens materiais mesmo, mas não necessariamente o dinheiro. Então, para ajudar a memorização de vocês, nós vamos tentar aprofundar esses 3 itens, os 3 ministérios. Então, em relação a Deus, temos o dever de adorar. Em relação aos membros, o dever de edificar. E em relação ao mundo, de evangelizar. E aí, então, a gente tem 2 pontos que eu já vou colocar que estaria dentro do edificar. Uma teologia bíblica e pregação expositiva. Abram suas Bíblias, então, em 1 Coríntios 15. Primeira Coríntios 15, versos 3 e 4, diz assim: Antes de tudo, 1 Coríntios 15, versos 3 e 4. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E outro trecho que eu quero que vocês abram é Efésios 2, de 20 a 24. Efésios capítulo 2, versos 20 a 24. Diz assim, Efésios capítulo 2, verso 20 a 22, me desculpe, 20 a 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Eu não vou diretamente falar sobre o que seria isso, a pregação expositiva, a teologia bíblica, no sentido conceitual, mas uma coisa que é importante é assim, o Anderson também falou isso semana passada, nós cremos que é importante que a Escritura seja central, tanto é que Paulo, em Coríntios 15, vai falar, vou passar para vocês aquilo que eu recebi, que aconteceu tal e tal coisa, né, que Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Então, apontando para as Escrituras. A pregação expositiva, quem é atento já percebeu que o reverendo Heber, por ele estar habituado em pregar expositivamente, mesmo nos nossos estudos com tópico, ele sempre ficava dentro de um texto só, praticamente. Ele citava outros, mas ele ficava sempre dentro de um trecho principal. Essa é uma habilidade que eu ainda não tenho. Faz 20 anos que sou convertido. Talvez faça 10 que eu dê aula ou pregue. Fiz 3 sermões expositivos. No resto sempre foi por tema, mas é algo que eu vou me empenhar de fazer e aprender, porque considero que seja importante, apesar de não achar que, como já foi falado também aqui, que só esse é o jeito certo, mas nós achamos que esse é um meio melhor. E a teologia bíblica, eu queria trazer um pouco a ideia de que é um sistema de pensamento que é embasado nas Escrituras,
que é solidificado nas Escrituras e que não se permite subjulgar por outras ideias de pensamento. Quando surgirem outras ideias de pensamento que venham da ciência, que muitas vezes fica se autodenominando a verdade, nós vamos confrontar. Quando vem uma filosofia que vai se opor, nós vamos confrontar, mas não submeter às Escrituras. Eu quero ler para vocês alguns trechos de um livro, que é esse aqui, Calvinismo, de Abraham Kuyper, onde vou ler várias ideias que vão trazer bastante a ideia do que seria, são vários conceitos de teologia bíblica. Tá? Vários conceitos mostrando o sistema de pensamento baseado na Escritura. Então a ideia não é explicar, mas exemplificar uma ideia de teologia bíblica. Para entender então isso, entender a nossa vida de igreja, nós precisamos ver que a teologia bíblica fala da nossa relação com Deus, com o homem e com o mundo. Uma cosmovisão cristã, uma visão bíblica vai ter esses três aspectos. Qual é a sua visão de Deus, a sua relação com Deus, qual a sua relação com o homem, qual a sua relação com o mundo, mas brotando da Escritura. O paganismo, ele vê Deus na criatura. O islamismo separa Deus da criatura. O catolicismo coloca a igreja entre Deus e a criatura. E o calvinismo, no calvinismo, Deus se comunica com a criatura. Então ele não procura, o calvinismo, o cristianismo, reformado, não procura Deus na criação, como no paganismo. Não isola Deus da criatura, como o islamismo. Não postula comunhão intermediária entre Deus e a criatura, como faz o romanismo. Mas proclama o pensamento glorioso que, embora permanecendo em alta majestade acima da criatura, Deus entra em comunhão imediata com a criatura, como Deus, o Espírito Santo. Só uma observação, a minha intenção aqui não é fazer uma crítica à Igreja Católica, mas é mostrar como cada um tem essa forma de pensamento. E esse é o pensamento do romanismo. As pessoas só podem chegar aos céus através da igreja. A Igreja Católica diz isso abertamente. Portanto, na oposição contra Roma, pretendia o calvinismo, antes de mais nada, a rejeição de uma igreja que colocou a si mesmo entre as almas e Deus. Para Calvino, a igreja não consistia em um escritório, nem em um instituto independente. Os próprios crentes eram a igreja, porque pela fé permaneciam em contato com o poderoso. O cristianismo verdadeiro, o cristianismo bíblico, traz consigo uma forte segurança da salvação eterna. Não somente sem a intervenção da igreja, mas até mesmo em oposição a ela, se necessário. A segunda condição seria o nosso relacionamento com o homem. O paganismo acentua as diferenças. O islamismo e o catolicismo também. Sobre o islamismo, que sonha com seu paraíso de odaliscas, a sensualidade usurpa a autoridade pública. E a mulher é escrava do homem. O romanismo, tendo raiz em solo cristão, domina o caráter absoluto da distinção e o devolve com o relativismo, a fim de interpretar toda a relação do homem com o homem hierarquicamente. Há uma hierarquia entre os anjos de Deus, uma hierarquia na igreja de Deus e assim uma hierarquia entre os homens, conduzindo uma interpretação inteiramente aristocrática da vida como a encarnação do ideal. E aqui, muitas igrejas evangélicas não reformadas têm incorrido no mesmo erro por não enxergar no sistema de governo com ponderação bíblica. Essa última frase é minha. Muitas igrejas, quando elas abandonam o governo conciliar, vamos dizer assim, que eu vou explicar um pouco melhor para vocês, o que acaba acontecendo? Muitas vezes o pastor acaba sim, apesar de não oficialmente assumindo o papel de mediador, ele acaba se tornando mediador. Tanto é que há igrejas em que o pastor, a autoridade dele começa a se pôr acima da Bíblia. As pessoas temem falar contra ele, porque ele é um ungido de Deus. Então tudo que ele falar está certo, porque ele é um ungido de Deus. E com isso ele se tornou um mediador, com isso foi criada uma hierarquia, e com isso a liderança da igreja se colocou entre as pessoas e Deus. E isso não é bíblico. Eu acho que o texto é rico, eu vou ler vários trechos, mas eu não vou me deter para explicar, por causa do tempo. E depois você preste atenção, se você não entender alguma coisa, no final a gente pergunta, ou você pergunta individualmente para mim, e quem quiser depois eu posso mandar a cópia. Aliás, já fica com o compromisso, eu mando para a Paula, ela repassa para todo mundo, para receber o texto aqui na íntegra, para quem quiser ler depois. O modernismo, ele procura eliminar as diferenças. Finalmente, o modernismo nega e abole toda diferença. E não pode descansar até ter produzido mulher-homem e homem-mulher. E colocando toda a distinção em um nível comum, destrói a vida para colocá-la sobre a maldição da uniformidade.
Um tipo deve responder por todos, uma uniformidade, uma posição e um mesmo desenvolvimento da vida. E tudo quanto vai além e acima disto é considerado como um insulto à consciência comum. Traduzindo, a igualdade da desigualdade. Cada um pode ser do jeito que quiser, mas há uma igualdade, que é cada um ser do jeito que quiser. E aí a intolerância com quem não tolerar isso. Esse é o esquema dos nossos tempos. As pessoas não podem ter preconceito, mas se nós formos contra, nós somos preconceituosos. Então eles têm preconceito de quem tem preconceito. Essa é a linguagem do modernismo, tentando eliminar as diferenças entre os homens, achando que isso é uma sabedoria. Mas o cristianismo reformado, o calvinismo, coloca toda a nossa vida humana imediatamente diante de Deus. Então segue-se que todos os homens ou mulheres, rico ou pobre, fraco ou forte, obtuso ou talentoso, como criaturas de Deus e como pecadores perdidos, não têm de reivindicar qualquer domínio sobre o outro. E que permanecemos como iguais diante de Deus e, consequentemente, iguais como seres humanos. Por isso, não podemos reconhecer qualquer distinção entre os homens, exceto a que tem sido imposta pelo próprio Deus, visto que ele deu a um autoridade sobre o outro, ou enriquece um com mais talentos do que o outro. Para quê? Presta atenção nisso agora. Para que o homem de mais talento sirva o homem de menos, e nele, então, sirva ao seu Deus. Por isso o calvinismo condena não simplesmente toda escravidão aberta ou sistema de castas do paganismo, mas também toda escravidão dissimulada da mulher e do pobre. Opõe-se a toda hierarquia entre os homens, não tolera a aristocracia, exceto a que é capaz, seja na pessoa ou na família, pela graça de Deus, de exibir superioridade de caráter ou talento, de mostrar que não reivindica esta superioridade para autoengrandecimento, mas para gastá-la no serviço de Deus. Assim, o calvinismo foi obrigado a encontrar sua expressão na interpretação democrática da vida, a proclamar a liberdade das nações e a não descansar até que, tanto política como socialmente, cada homem, simplesmente porque é homem, seja reconhecido, respeitado e tratado como uma criatura à semelhança de Deus. Então a relação com o homem é que todos os homens são iguais perante Deus. E é por isso que não existe hierarquia, a não ser aquela qual Deus deu, e é uma hierarquia dada para servir, e não para se impor. E a terceira condição seria a nossa relação com o mundo. Repare que, na verdade, repete essa ideia aqui também, né? Dos ministérios, de novo. As relações com Deus, com os homens e com o mundo. Ok? A visão do mundo do paganismo e do islamismo. Pode ser geralmente dito do paganismo que ele coloca uma estimativa muito alta do mundo. E por isso, em alguma extensão, ele tanto permanece com medo dele como perde-se nele. Sob a hierarquia de Roma, a igreja e o mundo foram colocados em oposição um ao outro. O primeiro como sendo santificado e o outro como estando ainda sob maldição. Tudo fora da igreja estava sob a influência de demônios. E o exorcismo expulsava esse poder demoníaco de tudo que estivesse sob a proteção, influência e inspiração da igreja. Essa teoria enfraquecedora foi posta em prática com lógica férrea. O que é interessante, isso aqui está falando da estrutura da igreja romana, que vai dizer que o mundo é contaminado, só a igreja é pura. Daí que vem a ideia dos monastérios, do isolamento. Há muitas igrejas que reproduzem isso de outra forma. Não viver no mundo, se isolar do mundo, como uma forma de se purificar. A igreja fez isso não por crueldade, nem por ambição inferior, mas por um propósito elevado de salvar o mundo cristianizado. Isto é, um mundo sob as asas da igreja. Como resultado natural, o mundo corrompeu a igreja. E por seu domínio sobre o mundo, a igreja proveu um obstáculo a todo desenvolvimento livre da vida da igreja. Ou seja, a gente tem um pouco dessa dificuldade. Vou ilustrar para vocês isso. Já reparou como a gente tende a achar que só é espiritual as coisas que são feitas com conotação religiosa? Essa é a ideia que nós estamos tentando desmontar aqui. Se você trabalha dentro corretamente, com ética, por temor a Deus, o seu trabalho é espiritual. Se você cuida do seu filho em casa, fazendo isso para a honra de Deus, fazendo de forma que honre a Deus, na forma com que faz, você honra a Deus. Então a espiritualidade não está só debaixo da igreja. Então o calvinismo reconhece Deus no mundo.
Colocando-se perante a face de Deus, o calvinismo tem honrado não apenas o homem por sua semelhança com a imagem divina, mas também o mundo como uma criação divina. Então, nós não vemos o mundo como algo imundo, como o romanismo vê. E, ao mesmo tempo, tem dado preeminência ao grande princípio de que há uma graça particular que opera a salvação, mas há uma graça comum, pela qual Deus, mantendo a vida do mundo, suaviza a maldição que repousa sobre ele, suspende seu processo de corrupção e assim permite o desenvolvimento de nossa vida sem obstáculos, na qual glorifica-se como Criador. A maldição não deveria mais repousar sobre o mundo em si, mas sobre aquilo que é pecaminoso nele. Então o problema é a corrupção, né? Um fácil exemplo para dar: trabalho não é maldição. Maldição é o suor do rosto. Portanto, o trabalho é uma bênção dada por Deus. Esse é um exemplo dessa divisão, de não ver o mundo como imundo, mas ver o mundo que está corrompido. O que nós somos contra é a corrupção, não o mundo. Outro exemplo para ficar fácil. O que a Bíblia diz? Que as aves, os pássaros, a natureza louva a Deus. Ora, se tudo isso fosse imundo, como eles poderiam fazer tal coisa? Em resumo, então, desses três relacionamentos e tudo isso que eu estou falando para ilustrar teologia bíblica. Assim é demonstrado que o calvinismo tem um ponto de partida claramente definido para as três relações fundamentais da existência humana. A saber, nossa relação com Deus, com o homem e com o mundo. Para a nossa relação com Deus, uma comunhão imediata do homem com o eterno. Imediata aqui, está no sentido literal da palavra italiana lá, sem mediação. Mediato é mediar, ter um mediador. Então, relação imediata nesse sentido, que não há ninguém que se interponha entre o homem e Deus. Não há pastor, não há padre, não há clérigo, não há ninguém. Apenas o próprio Deus na pessoa de Cristo. Para a relação do homem com o homem, o reconhecimento do valor humano em cada pessoa, que é seu em virtude de sua criação conforme a semelhança de Deus, e, portanto, de igualdade de todos os homens diante de Deus e de seu magistrado. E para a nossa relação com o mundo, o reconhecimento que no mundo inteiro a maldição é restringida pela graça, que a vida do mundo deve ser honrada em sua independência e que devemos, em cada campo, descobrir os tesouros e desenvolver as potências ocultas por Deus na natureza e na vida humana. Então, qual que é os problemas que nós enfrentamos e que nós queremos combater aqui como igreja? Hoje existe descentralização das Escrituras, descentralização da cruz. Há inúmeros sermões que não convergem para a cruz, não se fala da cruz. Sermões e pensamentos de igreja sob influência do pensamento secular, submissão a verdades maiores, entre aspas, ou seja, colocando algumas verdades, entre aspas, acima da verdade bíblica. O apelo emocional. Nós não somos contra, irmãos, as emoções. Mas eu quero provocar outro tipo de emoção em você. Eu prefiro que você saia daqui quebrantado e reflexivo. Eu prefiro que você saia daqui cheio de temor. Eu prefiro que você saia daqui preocupado com a sua alma, do que você saia daqui empolgadíssimo, que, poxa, foi muito legal. E isso vai levar você a nada. É isso que tem acontecido em muitos lugares. E então uma desvalorização da razão que a gente vai ver nos exemplos aí sobre conversão. Então, repetindo, ministério. Em relação a Deus, devemos adorar. Em relação aos membros, edificar. Em relação ao mundo, evangelizar. Já vimos então sobre teologia bíblica e pregação expositiva. E agora nós temos um outro bloquinho com 3 itens que estão relacionados. Eu também vou ler mais alguns fragmentos, que seria o conceito de membresia, de liderança bíblica e de disciplina bíblica. Vamos ler então agora 1 Pedro 5. Pedro 5, de 1 a 3 diz: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles,
e testemunhas do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus, verso 2, que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. E Mateus 18, famoso texto que nós já citamos aqui semana passada, mas vamos ler Mateus 18, de 15 a 20. Mateus 18, de 15 a 20. Quem está com a versão Almeida vai ver que está escrito assim, ó, se teu irmão pecar, colchetes contra ti. Esse colchetes aí, fazendo um parênteses, significa que há manuscritos que têm esse verbete, esse textinho, e há manuscritos que não têm. Tá? Então aí o tradutor, para tentar ser o mais possível fiel à tradução bíblica, coloca entre colchetes para mostrar que existe umas cópias do Novo Testamento que não tinha essa palavra. Ok? Por isso que tem esse colchete. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 entre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Para a gente entrar nessa discussão do conceito de membresia e liderança, a gente vê aqui um pouquinho já do que a gente falou da teologia bíblica, dos princípios. Nós já vemos então que os membros são iguais, né? E que o líder que recebe autoridade, ele só pode usar a autoridade que Deus deu e não é uma autoridade de mediador, mas é uma autoridade de quem serve, imitando a Cristo, que sendo maior, se fez menor. Então nós temos algumas perguntas para fazer, que vai ajudar a gente a entender melhor esses 3 itens. A religião existe por causa de Deus ou por causa do homem? Ela deve operar diretamente ou mediatamente? Ou seja, ela opera sem mediador terreno ou com um mediador? Você já sabe a resposta dessa pergunta. Ela pode manter-se parcial, a religião pode manter-se parcial em suas operações ou tende a abraçar o todo de nosso ser e existência pessoal? Vou repetir a pergunta. Ela pode manter-se parcial em suas operações ou tende a abraçar o todo do nosso ser e existência pessoal? O ponto de partida, estou voltando para o livro do Kuyper agora. O ponto de partida de todo motivo na religião é Deus e não o homem. Pasmem. Mas o ponto de partida é Deus e não o homem. O homem é um instrumento e o meio. Somente Deus é o alvo aqui. O ponto de partida e ponto de chegada, a fonte da qual as águas fluem e ao mesmo tempo o oceano para o qual elas finalmente retornam. Calvino sentia-se obrigado a vindicar a essência da religião e a glória de Deus nessa essência. E absolutamente isento de toda submissão ou hesitação, empreendeu uma guerra com santa indignação contra tudo que se interpunha entre a alma e Deus. Devemos fazer isso, meus irmãos. Nos indignar, nos opormos a qualquer coisa que se ponha entre a alma e Deus. E muitas coisas podem acontecer no nosso dia a dia que façam isso. Se, pelo contrário, a existência da religião é que cada coração humano deva dar glória a Deus, nenhum homem pode comparecer diante de Deus em nome do outro. Se cada um tem que dar glória a Deus, como que um pode falar em nome do outro, diante de Deus? No sentido de mediador e de representante, a não ser o próprio homem e Deus encarnado. Então, cada ser humano deve comparecer pessoalmente por si mesmo, e a religião atinge seu alvo somente no sacerdócio universal dos crentes. 1 Pedro 2,9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real. Por outro lado, cada apresentação de um sacerdote ou feiticeiro, olha que interessante isso,
Toda vez que o sacerdote ou feiticeiro se interpõe no campo da religião, prende o espírito humano em uma cadeia que o oprime mais miseravelmente quanto mais sua piedade cresce em fervor. Claro, se eu tenho um mediador na minha religião, quanto mais eu for piedoso nessa religião, mais eu fico dependente desse mediador. Quanto mais eu for dedicado nessa fé e essa fé tem um mediador, mais eu fico dependente dele. Se ele é uma pessoa, eu vou ficando escravo dessa pessoa. Mas se ele é Cristo, Cristo vai se tornando importante para mim. Somente nas igrejas que assumem a sua posição no calvinismo, encontramos essa independência espiritual, que habilita o crente a opor-se, se necessário for, e por causa de Deus, até mesmo ao mais poderoso oficial na igreja. Somente aquele que pessoalmente permanece diante de Deus por sua própria conta e goza uma comunhão ininterrupta com Deus, pode apropriadamente exibir as gloriosas asas da liberdade. Só para entender melhor isso que a gente está falando, e para vocês conseguirem voltar a prestar atenção em mim, no batismo e na profissão de fé, a gente fala o seguinte: você promete ser fiel a esse juramento e a essa igreja enquanto ela for fiel às Escrituras? Não sei se vocês já repararam isso, mas é isso que é falado quando você faz profissão de fé. Não fala que você é fiel à igreja. Você fala assim, você jura, você promete ser fiel a essa igreja enquanto ela for fiel às Escrituras? É isso que nós prometemos. Por quê? Porque o nosso dever está para com Deus e não para com a autoridade constituída. Portanto, Calvino abomina a religião limitada ao gabinete, do mosteiro, à igreja. Como o salmista, ele invoca o céu e a terra, invoca todas as pessoas e nações a dar glória a Deus. Deus está presente em toda a vida com a influência de seu poder onipresente e todo-poderoso. Em nenhuma esfera da vida humana é concebida, presta atenção nisso agora, na qual a religião não sustente suas exigências para que Deus seja louvado, para que as ordenanças de Deus sejam observadas e para que todo o trabalho seja impregnado com a participação, a oração fervente e contínua. Isso responde à pergunta, se a fé e a religião tem que ser parcial ou toda. O que ele está falando aqui então? Nenhuma esfera da vida humana é concebida na qual a religião não sustente suas exigências para que Deus seja louvado. O verdadeiro cristianismo, ele é total, ele é global, ele aborda toda a vida humana, toda a existência humana. E aqui ele explica melhor, onde quer que o homem possa estar, tudo quanto possa fazer, e tudo quanto possa aplicar sua mão, na agricultura, no comércio e na indústria, ou na sua mente, no mundo da arte e da ciência, ele está, seja no que for, constantemente posicionado diante da face de seu Deus, está empregado no serviço de seu Deus, deve obedecer estritamente seu Deus e, presta atenção nisso, deve objetivar acima de tudo a glória do seu Deus. Não vou entrar no assunto, mas faça um exercício se você consegue fazer aplicações éticas e teológicas sobre as suas atividades do dia a dia. Você consegue colocar princípios bíblicos sobre as decisões que você toma? Você usa as Escrituras para tomar as suas decisões? Você consegue enxergar vontade de Deus nas decisões de trabalho? É disso aqui que o Kuyper está falando. A igreja na Terra não é uma instituição para a dispensação da graça, como se fosse uma dispensa de medicamentos. Não há ordem mística espiritual dada com poderes místicos para operar com uma influência mágica sobre os leigos. Há somente indivíduos regenerados e confessos, que de acordo com a Escritura e sob a influência do elemento de salvação, têm formado uma sociedade e estão se esforçando para viver juntos em subordinação a Cristo como seu Rei. Portanto, a igreja na terra deve pregar a palavra, administrar os sacramentos, exercer a disciplina e em tudo colocar-se perante a face de Deus. Portanto, sendo todos iguais debaixo dele, não pode haver distinção de classe entre crentes. Há somente ministros que servem, guiam e regulam. Uma forma completamente presbiteriana de governo. O poder da igreja descendo diretamente do próprio Cristo para a congregação, da congregação concentrado nos ministros e por eles sendo administrado aos irmãos. Isso aqui tudo para falar de liderança bíblica. Mas uma coisa está montada em cima da outra, percebe?
Os homens são iguais, com talentos diferentes. Deus chama alguns homens para servir e lhe dá alguns talentos, mas isso não faz desses homens mediadores, mas faz desses homens servos dos outros. A batalha foi travada não contra o sacerdote, mas contra o sacerdotalismo. Calvino proclamou a absoluta igualdade de todos que estão engajados no serviço da igreja e recusou atribuir a seus líderes oficiais qualquer outro caráter senão aquele de ministros. De novo, gente, duas observações. O Kuyper está falando do livro Calvinismo, é por isso que fica falando de Calvino toda hora. E não que nós queremos aqui erigir um altar para Calvino. Eu só estou sendo fiel ao texto. Há muitos outros pensadores que são muito bons também e mais contemporâneos, vamos dizer assim. Mas é uma ótima fonte para se beber. De novo, frisando, não estamos aqui combatendo o romanismo, mas nós estamos tentando mostrar como o sistema de pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana é muito diferente do sistema de pensamento do calvinismo e do protestantismo. E, portanto, se algumas vezes as pessoas vão num culto e numa missa e acham parecidos, é porque está faltando muito conteúdo dentro de uma igreja para mostrar que as bases de pensamento são muito diferentes. Sim, é possível que sejam parecidos na sua postura de rito, no seu falar ou até em alguma coisa assim, não vejo problema nenhum nisso. Mas as bases de pensamento são muito diferentes. Portanto, o propósito da igreja, a igreja é para Deus, não é para os homens. E o propósito da igreja não é preparar o crente para o céu. Mas também sobre a terra a igreja existe por causa de Deus. A regeneração é suficiente para o homem eleito, para torná-lo seguro da sua salvação. Mas ela não é suficiente para satisfazer a glória de Deus em sua obra entre os homens. Para a glória de nosso Deus é necessário haver regeneração seguida pela conversão. Aqui, regeneração, ele está chamando, talvez a gente poderia trocar por justificação. É aquele momento em que Deus vai e toca e salva a vida, que não depende de nós, como nós já discutimos muito aqui. E depois vai ter a manifestação externa disso, que é a santificação, que é a conversão. A igreja deve contribuir para esta conversão através da pregação da palavra. Nossa conversão, nossa santificação em boas obras, são marcadas pelo sublime caráter que Jesus exige somente quando as fazemos servir, em primeiro lugar, não como a garantia de nossa própria salvação, mas antes a glorificação de Deus. O que está falando aqui? Que ficou um pouco invertida a frase. A motivação para servir e para se santificar não é garantir a sua salvação. A motivação para servir e se santificar é o próprio Deus, é a glória de Deus. Assim, o propósito da igreja não se encontra em nós, mas em Deus e na glória do seu nome. Aí você vê como absurda é aquela frase assim, olha, o importante é que você vá num lugar que você se sinta bem. Ela é totalmente descabível, porque a igreja é para Deus. E tomara que você não se sinta bem aqui muitas vezes, para que o seu coração fique melhor diante de Deus e o meu coração fique também, com uma santa incomodação que nos fará cada vez mais parecidos com Cristo. A disciplina eclesiástica foi instituída, o texto que eu li semana passada, em primeiro lugar, não para prevenir escândalos. De novo, por quê? Porque a disciplina não é para a pessoa, a igreja não é para Deus. Então a disciplina, em primeira instância, curiosamente, não é para a pessoa, é para Deus. Tudo para a glória de Deus. Nem mesmo primariamente para podar ramos maus, mas antes para preservar a santidade do pacto e sempre imprimir sobre o mundo exterior o fato solene de que Deus é muito puro de olhos para ver o mal. Então não tem hierarquia senão aquela dada por Deus. Por isso as decisões são colegiadas. Em outros sistemas, quanto mais piedosa a pessoa, mais dependente ela ficará do clérigo ou da igreja, porque é uma fé mediata, com mediação, e não é imediata, como a Bíblia propõe. Não existe pastor, isso é curioso, gente. Não existe esse termo no Novo Testamento. O que existe são presbíteros e bispos, e o que sempre existe é o pastorear. Então, para você memorizar, nosso ministério com Deus é adorar. Nosso ministério com os membros é edificar. Nosso ministério com o mundo é evangelizar. Falamos então já de todos esses 5 pontos. Faltam mais 4.
mas eu vou ser mais breve. O que é, então, pregar o Evangelho? O que é evangelização? Primeira coisa importante, não tem como evangelizar se você não tem um bom evangelho. Você vai estar falando de outras coisas, vai estar falando de religião, de igreja, de qualquer coisa. Mas você não vai estar falando de evangelho. Só prega o evangelho quem conhece o evangelho, quem tem o evangelho. O que é o evangelho? Romanos 5, de 6 a 11. Romanos 5, de 6 a 11. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Isso é um bom resumo, né? Porque fala de separação, fala de pecado, fala da ira de Deus, fala da cruz de Cristo e fala da reconciliação por Cristo. Lucas 24, de 45 a 47. O que nós devemos pregar? Se a gente fosse colocar em uma palavra, o que a gente prega? Uma palavra que carregasse todas as outras coisas por trás. Lógico que, se a gente for pensar no sentido mais teológico, a gente diria primeiro, nós pregamos a cruz. Mas para pensar num sentimento ou em algo conceitual para o que você falaria para a pessoa. Qual que é o cerne do que você vai falar? Todas as outras vão se desenvolver atrás disso. Nós pregamos arrependimento. É isso que nós pregamos. Olha só o que está em Lucas 24, de 45 a 47. Então se lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Em seu nome se pregasse arrependimento. Então é aí que a gente entra na questão que evangelizar tem a ver não só com palavras, mas também com serviço. E aí, de novo, aqui o livro do Kuyper vai colocar isso. Se uma pessoa recebe uma doação, uma dedicação, se um diácono dá algo a alguém e a pessoa fica grata ao diácono e não a Deus, de novo se perdeu o foco, porque tudo é para Deus. O membro pobre da igreja, que agradece ao diácono e ao doador, mas não a Cristo, realmente nega aquele que é o verdadeiro e o divino doador. Sempre, sempre teremos uma religião e uma igreja por causa de Deus e não por causa do homem. A origem da igreja está em Deus, sua forma de manifestação é de Deus e desde o começo até o fim, o seu propósito é e continua sendo magnificar a glória de Deus. E aí a gente entra para o conceito de conversão. E para isso eu quero ler um trecho desse livro aqui, que eu recomendo fortemente para vocês lerem. Esse livro, pelo menos as últimas vezes que eu vi, a edição estava esgotada, mas se você colocar a Verdade Absoluta PDF no Google, você encontra para baixar. Não considero que seria errado você baixar, porque não tem para vender. O que estava emergindo no ramo populista do evangelicalismo era uma nova visão de igreja, individualista. Podemos ilustrar a mudança por meio de uma nova teologia de conversão. No início da Nova Inglaterra, para se tornar membro de uma igreja, o candidato passava por um processo longo a fim de aprender a Bíblia, os credos, a oração do Senhor, os 10 mandamentos e o catecismo. Depois o candidato era submetido a um exame inicial pelos presbíteros e ministros da igreja.
Em seguida, tinha de fazer uma narrativa verossímil da sua experiência de conversão perante a congregação. Então se seguia uma investigação da vida e conduta moral do candidato. As pessoas da cidade seriam interrogadas sobre o caráter e a reputação do candidato e assim por diante. Se o candidato passasse nesses vários testes, seria recebido na comunhão. O processo era uma espécie de rito da comunidade. Esperava-se que a experiência de conversão levasse anos de labuta antes de o indivíduo sentir o testemunho interno do Espírito, que dava certeza de ter sido perdoado e contado entre os eleitos de Deus. As biografias dessa época mostram que alguns sofreram anos de dúvida e ansiedade assombrosa antes de ter a certeza da salvação. Em contrapartida, os revivalistas ofereciam a certeza da salvação imediata. Ah, mas não é imediata? Em vez de passar por um longo processo, o indivíduo toma uma decisão e era salvo instantaneamente. Em vez de ser ensinado e testado para a igreja, o convertido anunciava às pessoas o que havia sentido, o que havia experimentado. Está aqui o sufocamento da razão e a elevação da emoção. Não, eu senti, Jesus tocou no meu coração. É lógico que alguns procedimentos de filiação tiveram de ser recriados, mas a mente americana foi alterada. É porque é um livro sobre a história americana também. Presta atenção nisso agora. Que necessidade havia de coisas como catecismo, liturgia, os sacramentos, se o que contava para a salvação era essa crise emocional da conversão? Não, porque hoje, nessa noite, você precisa crer em Cristo, porque Ele pode mudar você, Ele pode mudar a sua vida hoje. Ele vai conseguir, sua vida vai mudar. Apelo emocional. A igreja, olha isso, gente, como isso não está... Veja, eu sinto que isso está marcado no meu coração, infelizmente, e eu acho que deva estar nos seus. A igreja não era uma comunidade orgânica na qual o indivíduo era recebido. Certamente não era uma autoridade espiritual a qual ele se submetia. Era um grupo de indivíduos iguais e autônomos que se reuniam por escolha. Mas nós não somos indivíduos autônomos que se reúnem por escolha? Não. Esse não é o conceito de igreja. O conceito de igreja é uma comunidade orgânica de pessoas que foram compradas por Cristo e têm submissão mútua. E aí entra o contexto de disciplina. Por que está difícil disciplina na igreja hoje? Porque as pessoas têm o conceito de que todos os indivíduos são iguais, só que eles exageram nessa igualdade, uma igualdade mais na visão do modernismo e não na visão do calvinismo que eu apresentei aqui, e são autônomos. Então como você pode dizer para mim o que eu tenho que fazer? Quem é você? Tanto é, gente, que eu que já fui não presbítero e depois presbítero, vi, é que é assim, quando a gente é do conselho, quando o conselho falha, ele é omisso. Quando o conselho não faz tal coisa, ele é omisso. Mas quando é a sua vez de se submeter ao conselho, eles são apenas homens. Eu já vi esses dois lados. Quando os presbíteros eles falham em algo, eles não estão fazendo, não sei o quê. Só que quando eles têm que exercer autoridade sobre a minha vida, sobre a sua vida, eles não passam de homens, então eu não vou me submeter. Então, não dá para falar de conceito de membresia, de liderança, se a gente não tiver amarrado toda essa ideia. E aí eu jogo para outra coisa ainda. Que tipo de evangelho é esse que chama a pessoa para vir para um lugar que ela gosta, para se sentir bem, e que ela faz o que ela acha que está na cabeça dela? Né? Importa que ela está legal, ela está curtindo. Daí isso vai trazendo os outros desdobramentos. Por isso que o ambiente tem que ser legal, a música tem que ser legal, o sermão tem que ser legal, não pode ficar lendo muito texto, tem que falar bastante, de pé, gesticular, etc. e tal. Eu não estou falando que sempre tem que ser assim como eu estou fazendo, mas eu acho que cabe como eu estou fazendo também. É mais denso, mas também vai fundo no coração. Então, o conceito de conversão, o batismo entra o sacramento aí, agora a gente já está partindo para o final, seria o sacramento que vai fazer essa transferência, vamos dizer, essa ponte entre a conversão e a membresia. E isso não é um momento, isso é um processo. Isso envolve conhecer verdades profundas sobre a vida e sobre você mesmo. Isso envolve perceber o tamanho do seu pecado e a sua necessidade de um Salvador. Isso envolve conhecer a ira de Deus e a perversão humana. Obviamente não vou passar o vídeo, já sabia que não ia dar tempo mesmo, mas eu passei o vídeo aqui esse ano, onde Piper fala que as pessoas estão se convertendo por quê? Porque elas querem alguém que lhes perdoe os pecados, porque elas não querem ir para o inferno, porque elas querem ser curadas, por todos os outros motivos que são verdadeiros do que Jesus dará, mas não são um motivo para a conversão.
Com certeza vocês memorizaram, né? Ministério para Deus, adorar. Ministério para membros, edificar. Ao mundo, evangelizar. Com um conceito adequado de evangelho. Eu diria, gente, que o conceito de evangelho, a gente poderia... É como se esses 5 itens da coluna edificar fosse o conteúdo do item ao mundo evangelizar. Isso está no pacote. É claro que você não explica tudo isso para a pessoa, mas ela tem que entender tudo o que significa crer em Cristo. E é por isso que cada vez mais eu desacredito na possibilidade de você simplesmente apresentar as 4 leis espirituais e falar assim, pronto, você quer orar agora? Ah, então você é salvo, você é meu irmão. Não, ó, que bom, você quer? Ótimo. Então vamos começar uma caminhada. Agora você começa a ler, agora você vai lá na igreja, nós vamos ver se você... Você não vai falar isso para ele assim, né? Mas agora nós vamos ver se você quer mesmo esse Jesus que você disse que você quer. Agora você vai mostrar. Aí você vai ser meu irmão. Então precisamos elevar o conceito de evangelização, elevar o conceito de conversão. E assim elevaremos o conceito de discipulado e crescimento. E aí, gente, a ceia, que é o outro sacramento, a gente pode dividir o seguinte. Estou falando agora dos sacramentos para fechar lá no começo, quando nós falamos que são 2 as marcas da verdadeira igreja. Fiel exposição das Escrituras, que é toda essa longa conversa que nós tivemos aqui, passando por cima nos pontos. E a fiel ministração dos sacramentos. Como que eu faço uma fiel ministração de sacramentos se eu não faço fiel exposição das Escrituras? Como que eu faço um batismo se a pessoa não sabe o que é conversão? Percebe como está tudo amarradinho? O batismo é o sacramento quantitativo. Ele lida com o crescimento da igreja, físico, vamos dizer assim. E a Santa Ceia ela lida com o crescimento qualitativo da igreja. É o momento onde a igreja se põe diante de Deus, revê os seus pecados, se arrepende, se quebranta, se ajuda, onde nós somos confrontados a não estender a mão impuramente. Vou abusar de vocês e vou falar mais 5 minutinhos. Dons, talentos e responsabilidades. Não vou ler o texto, mas só um recado que eu queria dar sobre isso. 1 Pedro 4,10 diz que cada um tem um dom espiritual. Então, todas vocês estão aqui. Se vocês estão em Cristo, eu creio que estão, já há um dom em você. Já há. Se você está em Cristo, há um dom em você. Só que dom é diferente de talento. Não é porque você fez pedagogia que você tem dom de ensino. Muito menos porque você é médico, você tem dom de cura. Tá? E não confundir com responsabilidade. Então, por exemplo, existe dom de evangelismo, mas todos têm que evangelizar. Existe dom de misericórdia, mas todos nós temos que ser misericordiosos. E existe dom de administrar, mas nós temos o dever de sermos organizados, de organizarmos o nosso tempo para estar aqui no horário, para participar da vida da igreja de forma adequadamente. Então, eu quero só deixar esse recado. Sobre dons, talentos e responsabilidades, não façamos confusões. Existe o dom espiritual que opera com um poder sobrenatural. Existe talentos que podem ser talentos naturais no sentido de habilidades manuais, de falar, de ouvir, de fazer multimídia, de pôr as coisas na internet, como o Edinho faz, e tantas habilidades que muitos de nós não teríamos. Mas também existe os talentos adquiridos. Um curso que a pessoa fez, uma habilidade que ela adquiriu, também é um talento que você pode usar para o reino de Deus. E as responsabilidades. O fato de não ter o dom não nos isenta da responsabilidade de exercer misericórdia, de evangelizar, de pregar o evangelho, de ensinar. Por exemplo, um outro conceito que eu quero que caia aqui nessa noite. Todo cristão tem que discipular. Todo. Se você não se sente apto a discipular alguém, você ainda não é um bom cristão. Você precisa amadurecer. Ah, Fabinho, mas eu cheguei agora, então tudo bem. Então você está na posição de só discipular, mas já vai colocando na sua cabeça que uma hora vai ser sua vez. Tem que discipular, todo cristão tem que discipular. Claro, não vai fazer igual, não vai ser de uma forma tão profunda como uma outra pessoa, mas tem que saber discipular. Isso é obrigação de todos. Jesus não falou assim, fazei discípulos. Ele não falou assim, pastores e presbíteros, fazei discípulos. Ele falou assim, não, ide e fazei discípulos. Vocês notaram que eu não coloquei nada sobre o ministério a Deus. Ficou sempre vazio em todos os slides.
E agora aqui só estou colocando os sacramentos, mas não no sentido que só os sacramentos são em direção a Deus. Na verdade, eu não coloquei nada sobre a questão, sobre o quadradinho aí de Deus, sobre o ícone, o item, porque na verdade, o que nós estamos falando desde o começo dessa pregação? Que tudo é para Deus. Então todos os itens do propósito, membros, edificar, todos os itens ao mundo, evangelizar, na verdade se remetem ao item do ministério e do propósito de adorar a Deus. Então nós temos que pregar para a glória de Deus, estudar para a glória de Deus, evangelizar para a glória de Deus, disciplinar para a glória de Deus, discipular para a glória de Deus, usar dons para a glória de Deus, a igreja para a glória de Deus, o serviço é para a glória de Deus, os sacramentos são para a glória de Deus. E aí, portanto, por isso a não ênfase no cântico, porque é o louvor cantado, não é a adoração, porque tudo é a adoração, tudo é para Ele. É por isso que a gente substitui tudo isso para chegar nisso aqui. Toda essa conversa inteira tem que apontar para isso, para Cristo. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém?